você sabe como evoluiu o nosso direito de voto aqui no Brasil? Quais transformações o voto teve ao longo do tempo para que chegássemos ao modelo que temos hoje? Continue aqui e saiba tudo sobre a história de voto no Brasil. Meu nome é Mindy e você está no Ocupar a Mente. Mas antes, se inscreva no canal agora para não esquecer e ficar sempre por dentro de tudo que acontece pelo mundo. Agora sim! Junto com o processo de colonização, o voto surgiu no Brasil a partir de 1530 e, para sermos mais específicos, foi só em 1532 que ocorreu a primeira eleição na Câmara Municipal de São Vicente. Da história colonial ao momento atual, o voto sofreu grandes transformações e alguns fatos se destacam nesse processo. Veja agora 5 fases dessa história. Colônia e Império. Até 1821, o voto era apenas para o município, não existiam partidos políticos, o voto era aberto e as eleições contavam apenas com a participação de homens livres. Essa época foi marcada por fraudes. A maior curiosidade do voto no período colonial é que os homens livres analfabetos podiam votar. Já na fase imperial, era possível eleger deputados e senadores das câmaras do Império. Assim como no período colonial, as fraudes eleitorais eram frequentes, com o uso de mecanismos como o voto por procuração, onde o eleitor transferia seus direitos de voto para outra pessoa, ou o uso de título de eleitor falso. O voto nessa época era censitário, ou seja, apenas uma parcela da população tinha direito à votação. Nesse caso, de acordo com a Constituição de 1824, era necessário ter um mínimo de renda para poder votar. Nessa fase também, a estrutura política do país era dividida em 3 níveis: municípios, províncias e governo central, sendo que as eleições eram realizadas indiretamente para postos como Câmara dos Deputados, Senado e Assembleias, províncias e diretamente para câmaras municipais e juízes de paz. Essas eleições aconteciam em 2 etapas. Na primeira etapa, os votantes, como eram chamados os cidadãos que votavam nas eleições de primeiro grau, escolhiam os eleitores. Na segunda etapa, os escolhidos como eleitores elegiam os deputados e senadores. Para ser votante, era necessário que o cidadão tivesse uma renda mínima de R$100.000 anuais. Se quisesse ser eleitor, era necessário uma renda anual de R$200.000. Para ser deputado ou senador, as somas eram respectivamente de R$400.000 e R$800.000. Parte significativa dessas regras duraram até 1889, fim da fase imperial do Estado brasileiro, a República e as transformações do voto. Com a proclamação da República, a família real foi destituída e o chefe do Executivo Federal passou a ser escolhido entre a população, adotando o presidencialismo. Prudente de Moraes foi o primeiro eleito para o Executivo Federal, mas embora esse poder de escolher o presidente já era uma conquista, esse poder ainda se concentrava na mão de poucos. O voto ainda não era o direito de todos. Menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos, indígenas e integrantes do clero estavam impedidos de votar. De 1889 a 1930, vivemos o período chamado de República Velha, que se dividiu entre a República da Espada, que eram os governos de Marechal Deodoro da Fonseca e Prudente de Moraes, e a República dos Coronéis, que ficou marcada pelo voto de Cabresto. Nesse período, o país ainda era, em sua maioria, rural e tinha um coronel como autoridade sobre o poder local. Geralmente, era um fazendeiro rico que usava seu poder econômico para ter poder político. Ele coagia os seus apadrinhados a votar no candidato por ele indicado. Como não existia uma justiça eleitoral independente e idônea, eram comuns práticas como a coação dos eleitores e o bico de pena. Se você não sabe, o bico de pena nada mais era do que uma votação onde o voto era aberto e não secreto.
praticadas pelas mesas eleitorais. Nas palavras de Victor Nunes Leal, que foi um jurista brasileiro, inventavam-se nomes, eram ressuscitados os mortos, ausentes compareciam, mesmo tendo a possibilidade de participação popular via voto. Na prática, as eleições eram mais um jogo com cartas marcadas. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, o país passou por transformações sociais, políticas e econômicas. No campo eleitoral, destacou-se a criação do Tribunal Superior Eleitoral e a dos Tribunais Regionais Eleitorais, além da conquista do voto feminino e do voto secreto. Assim, o processo eleitoral era mais amplo, transparente e idôneo. Mas, apesar dos avanços nos primeiros anos de governo, a era Vargas ficou marcada pelo período do Estado Novo, no qual as eleições foram suspensas. Em 1945, com o fim do Estado Novo, inicia-se a maior experiência democrática até então vivida pelo país. Pela primeira vez, as mulheres, que tinham o direito ao voto garantido desde 1932, puderam votar para presidente até o ano de 1964. Mesmo que de maneira conturbada em alguns momentos, 4 presidentes foram eleitos pelo voto popular. E como ficou o voto durante a ditadura militar? Ao contrário do que você pensa, o período de ditadura militar não significou ausência completa de eleições, mas elas se limitavam a apenas alguns cargos. Durante os 20 anos de ditadura, não ocorreu nenhuma eleição direta para presidente da República. Os chefes do Executivo Federal eram os eleitos indiretamente, sendo alguns deles eleitos por um colégio eleitoral. Já as eleições para o Legislativo Federal continuaram a ser diretas. O sistema partidário vigente era o bipartidarismo, instituído pelo Ato Institucional 2, que considerou apenas os partidos Arena e MDB como legítimos. E como ficou o voto após a redemocratização? Em 1984, o movimento pelas diretas já tomou as ruas do país. No ano seguinte, José Sarney assume como o primeiro presidente civil em mais de 20 anos. Sua escolha, porém, foi feita indiretamente. Sarney foi eleito como vice de Tancredo Neves, que ficou doente pouco antes de sua posse e acabou falecendo sem se tornar presidente. No mandato de Sarney, foi promulgada a nova Constituição Federal, apelidada de Constituição Cidadã. Além de avanços no campo dos direitos civis e sociais, os direitos políticos também foram expandidos, consolidando tanto o voto universal e secreto quanto a idoneidade das eleições, com o trabalho das justiças eleitorais e das urnas eletrônicas, que foram implementadas a partir de 1996. A Constituição Cidadã também implantou o voto facultativo para pessoas com 16 e 17 anos, para idosos com mais de 70 anos e para analfabetos. Dessa forma, hoje, o voto no Brasil pode ser considerado universal, independente de critérios de renda, raça ou religião. Voto em períodos não democráticos. Observando a história do voto no Brasil, notamos que mesmo em momentos ditatoriais ou durante a nossa fase colonial, na qual o Brasil nem mesmo era um país independente, o voto sempre esteve presente. Acontece que em democracias, o uso do voto é mais amplo e o processo eleitoral tende a ser livre de influências de quem ocupa o poder. Diferente do que aconteceu, por exemplo, durante o regime militar, em que as regras eleitorais eram modificadas para que os militares continuassem com controle de quem ocupava os cargos eletivos. A ideia de democracia está ligada à participação política. Portanto, o espaço dado ao voto como mecanismo de escolha popular costuma ser mais amplo nesse regime. Se nas fases colonial e imperial da nossa história o voto se limitava à escolha de cargos do legislativo, na fase republicana, com exceção aos momentos com o Estado Novo e ditadura militar, o voto passa a ser usado na escolha do poder executivo. Com o fim do regime militar, voltamos a viver uma experiência democrática em que temos garantido o direito de escolher representantes tanto para os cargos do legislativo, vereadores, deputados
deputados estaduais, deputados federais e senadores, quanto para os cargos do executivo, prefeitos, governadores e presidente da República. E então chegamos à nossa situação atual, onde o voto é obrigatório para todo brasileiro com mais de 18 anos e facultativo para analfabetos, adolescentes entre 16 e 17 anos ou pessoas acima de 70 anos. Estão proibidos de votar apenas os estrangeiros e aqueles que prestam serviço militar obrigatório. Nosso sistema eleitoral avançou muito e é considerado um modelo internacional. Por isso, precisamos entender que além de um bom processo eleitoral, é preciso bons eleitores. Esse longo caminho percorrido e a conquista do voto universal, secreto e para os cargos do executivo e do legislativo só será válido se cada eleitor tiver a consciência da seriedade e importância do seu voto e de conhecer melhor os candidatos e as instituições políticas do país. Não vote em qualquer um e, de forma alguma, anule seu voto. O país depende do voto consciente de todos. Você sabia que muitas vezes tivemos o voto como protesto? Ao longo da história nacional, tivemos inúmeros momentos de insatisfação política e social. Teve até momentos em que a insatisfação chegou à urna eleitoral. Antes de 1996, as cédulas de votação ainda eram de papel, o que permitia que o indivíduo pudesse votar em quem quisesse, até mesmo candidatos que não existiam. E isso realmente acontecia. Mas e aí? O que você achou da história do voto no Brasil? Deixe para nós nos comentários. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, deixe seu like para ajudar e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas entender a seriedade disso tudo e votar consciente. Até o próximo vídeo. Abraços!